Oi, pessoal, tudo bem? Vamos hoje para a segunda semana de abril, né? Nós já falamos sobre a periodização da história, como ela foi dividida, aí nós falamos da pré-história. Agora nós vamos começar a falar da Idade Antiga. E vamos começar pelos mesopotâmios. Então, olha só, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que Mesopotâmia não foi uma civilização. Ela é uma região. Então, eu quero que vocês abram os mapas mentais e vejam lá. A Mesopotâmia é uma região entre dois rios. Aliás, Mesopotâmia quer dizer dois rios. É o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? Olha só, dentro desse trecho de terra entre esses dois rios, você tem várias civilizações. Aí sim, você tem os povos, tá? Então, a Mesopotâmia é uma região onde se desenvolveram vários povos. Os assírios, os caldeus, os zigurates, os amoritas, os acádios, os sumérios, ok? Então, ó, esses povos são extremamente importantes para todas as civilizações que vêm depois. Eles foram fundamentais para o desenvolvimento do ser humano. Foi lá que tudo começou, na verdade, após a pré-história, né? Que começou a se desenvolver as cidades, as organizações políticas, tudo começou ali, tá? Em volta, entre esses dois rios, com esses povos. Tudo aquilo que vocês escutam falar da Bíblia, se vocês, tem vários de vocês, principalmente o evangélico, né? Ele lê a Bíblia, quando você ouve falar das histórias da Bíblia, aconteceu ali, naquela região. A maioria das coisas é dali. Por exemplo, a Torre de Babel, é lá dos caldeus. Se é que ela existiu, foi naquela região. Então, eu quero que vocês abram esses mapas mentais, tem um lá escrito povos, que você vai ver o que cada povo fez, tá? Então, você tem lá o Código de Hammurabi, o primeiro código de leis do ser humano, né? O primeiro código de leis, Hammurabi, que era o dente por dente, olho por olho, né? Que assim, você roubou, você tem a mão cortada, você matou, você é morto. Se você matou o filho de alguém importante, vão matar o seu filho também. Coisas assim, é de lá. Então, vocês têm uma atividade, inclusive, voltada para isso aí, tá? Muito legal. Então, são civilizações que estiveram em volta, em volta por dentro, né? Entre esses dois rios que elas se desenvolveram. Extremamente importantes. Foi lá que se descobriu a roda. A roda é usada em tudo hoje. Toda engrenagem, carro, avião, tudo depende, bicicleta, tudo depende de roda. Engrenagens de maquinários, de relógio, de tudo que você imaginar, tem roda. Então, ela foi inventada ali. Imagine como foi interessante poder transportar alguma coisa rodando duas rodas e alguma coisa em cima, né? Facilita muito a vida das pessoas, né? Tá. E aí foi desenvolvida a escrita cuneiforme, certo? Vocês vão ver ali nos mapas mentais que os sumérios eram bem espertos nisso. Tá, aí tem outra coisa muito interessante. Lá era como aqui. Lá é deserto, tá? Se vocês forem ver onde fica a Mesopotâmia, fica lá onde hoje, vocês têm isso aí nos mapas mentais também, onde hoje é o Iraque. Esses lugares que vivem em guerra, conflitos lá no Oriente Médio. Foi lá mesmo que começaram as grandes civilizações. Outra coisa, todas as civilizações, grandes civilizações, as antigas, né, todas se desenvolveram em volta de grandes rios. Claro, sem água você não faz nada. Então, todas elas. Então, por exemplo, os mesopotâmios em volta do rio Tigres e Eufrates. Os egípcios no Nilo. Os hindus na Índia, no Ganges. Na China, Rio Amarelo e Rio Azul. Então, sempre tem rio em volta para poder sustentar essa civilização. Tá, e ali na Mesopotâmia, todo o Oriente Médio, fértil crescente que eles chamam, né? Você tem
deserto, mas você tem esses rios, né? Tipo o Nilo, o Tigre e o Eufrates. O que acontece? Tem uma época do ano que chove muito, que nem aqui, e outro período de seca. Então, na seca, eles se organizavam, plantavam, construíam tal. Depois vinha a chuva e destruía tudo. Inundava as beiradas, que nem lá no Pantanal. A água vaza dos rios, é a vazante, e adentra pela terra. E o que acontece? Onde essa água avançou, leva resto de bicho morto, de folha, e aduba essa terra. Quando a água desce, até essa terra é fértil para você plantar. É uma terra ótima para você plantar. Vai lá na Mesopotâmia, a chuveira demais invadia tudo que eles construíam, destruía tudo, né? Era uma catástrofe geral. O que eles foram obrigados a aprender também? A lidar com isso. Como que se lida com isso? Organizando. Organizando que jeito? Construindo barreiras, construindo diques, né? Canais de vazão de água. Então, eles conseguiram, depois de muito sofrimento, muitas cheias, muitas enchentes, a lidar com a água para sobreviver ali. Foram povos extremamente... já desenvolveram uma política, né? Tinham seus líderes, governantes, tinha o juiz, o Hammurabi, né? Que fez o primeiro código de leis, e tinha também vários deuses. Todos esses povos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Depois, no ano zero, vamos dizer assim, no marco zero que Jesus nasce, é que começa-se a falar, um pouco antes também, em monoteísmo, lá no Egito e tal, né, que acreditavam num único Deus. Mas esses povos eram politeístas e teocráticos. Ou seja, tel quer dizer Deus, tá? Tel quer dizer Deus. Teocrático quer dizer um povo que a política é baseada nos princípios divinos, né? Então, tudo que eu vou fazer depende do que Deus quer e Deus não quer. Claro que imposto pelos homens, mas eles diziam que eram deuses, ok? Espero que vocês tenham entendido legal. Eu estou sempre à disposição. Leiam com carinho, ouçam os vídeos com carinho. E um beijo e obrigada. Estou sempre à disposição.